Então, eu percebi que eu tô junto com o pessoal de quinto semestre e eu sou do terceiro. Minhas É que aulas é tudo. tem várias turmas ensaladas nessa disciplina de matemática financeira, Franciele. Tem desde o primeiro semestre, tem terceiro, tem quinto, tem várias turmas. É uma disciplina base, assim. Entendi. Eu tô Pegou já mandando, eu seu tô álcool em mandando. gel hoje? Eu tô deitada ainda. Ó, tem que passar álcool em gel, higienizar a mão. Então, esperar o povo entrar, que aí a gente já começa e já dá uma adiantada na matéria. O Mas que eu que fui você tá bem na prova. achando? Você foi bem, né? O que você tá achando das aulas online? Você tá conseguindo assistir os vídeos? De qual? De todas. De todos eu tô sim, ainda. Eu só tô tendo de segunda, quarta e sexta, né? Que eu tô conseguindo acompanhar. Na minha prova, que você achou que tava difícil, tava fácil, como que tava? Algumas questões estavam bem complicadas, né? Eu sou Você péssima em achou? matemática Mas você conseguiu a ajuda dos universitários ou você foi na raça? na raça. Aí Não sim. compartilhei nada com ninguém, até porque eu não tava em nenhum dos grupos. Gosto assim. Nunca esperei na minha vida. Pessoal, agora eu tô em dois grupos aqui. Um é de administração, outro é do pessoal do quinto semestre. E eu tô aqui falando pra eles entrarem. Aí sim. Nunca esperei na minha vida que eu fosse aplicar uma prova pro pessoal e o pessoal tivesse a oportunidade de ter consulta nessa prova, assim. Nossa. Já pensou, vocês estão tendo uma facilidade aí na quarentena. Nossa, demais. Mas é isso, né? Calma aí. Cadê o pessoal? Assistiu a pré-aula hoje, Franciele? Não! O que que eu faço com você, Franciele? Não faz nada, professor. Que, ó, não vou falar nada. Tem um pessoal aqui que trancou o curso. Oh, meu Deus. Eu continuo firme e forte. Nesse momento é tão difícil, né? Nossa, eu não falo, não. É difícil demais. Não, o pior é que o pessoal não tá nem aí para as mensagens que manda aqui no grupo. Vamos começar a aula só eu e você e depois eles vão entrando? Tá bom. Porque aí também, né? A Ingrid já estava na aula aí, mas não sei se caiu a internet dela. Daqui a pouco eles vão entrando e a gente vai aceitando na aula, pode ser? Uhum. Então tá bom. Deixa eu compartilhar aqui minha apostila e a gente vai comentando. Consegue ver a apostila comigo? Vamos lá.
Dá para ver daí? Tá sim. Então, a gente está entrando na seção 3.1, que é valor presente. Então, aqui no início, antes da teoria, ele traz aí um diálogo aberto em que ele vai apresentar uma situação para a gente. Ele fala assim: caro aluno, conforme previamente apresentado no início dessa unidade, estudaremos os princípios básicos matemáticos de financiamento a longo prazo, como quando compramos uma geladeira, um televisor, um carro, entre outros, atendendo às competências gerais e técnicas, que são conhecer os métodos de técnicas de cálculo de valor do dinheiro no tempo e conhecer a técnica de financiamento e investimentos. Acreditamos que você sentirá muita vontade de conhecer esse assunto, pois ele está na nossa realidade. Então, por exemplo, você já financiou alguma coisa? Não. Ainda não teve essa experiência, mas você vai ter lá na frente. Então, é importante você desenvolver essa habilidade. Inicialmente, nós mostraremos um problema de situação real em que você está inserido e logo apresentaremos uma situação problema. Ó, chegou mais um aluno. Mário Henrique, bem-vindo, Mário Henrique. Bom dia, professor. Tudo bem, Bom Felipe? dia, melhor agora. Cadê Bom seu rosto? dia. Deixa eu te ver. Espera aí. Cara inchada. Obrigado por ter vindo para a aula hoje. Tava aqui meio que desesperado. Ó, chegou mais um, o Lucas. Bom dia, cadê ele? Bom dia, Lucas. Mostra seu rosto para a gente te ver também. Obrigado por ter vindo para a aula hoje. A gente acabou de entrar na sessão 3.1, tá, galera? Então, eu estava aqui comentando com a Franciellen que é uma parte, primeiro, de uma situação problema. E antes da teoria, ele fala assim: você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é de R$ 38.000. Então, esse valor é o valor à vista do valor que você vai financiar, sendo que o seu salário é de R$ 2.700. Então, isso daqui é o que você pode ter mensalmente ali de salário, né? Sabe-se que o financiamento ele só pode ser aprovado se as parcelas do veículo forem no máximo um terço do seu salário. Então, só podem comprometer no máximo um terço de R$ 2.700. Sendo assim, o vendedor da loja de veículos ele precisa apresentar uma proposta que seja 48 vezes mensais iguais, sob uma taxa nominal de 18% ao ano. Com base nas teorias e exemplos apresentados nessa sessão, você deverá determinar o valor das parcelas propostas no financiamento. Mas para que você obtenha êxito, a gente precisa apresentar a teoria para você. Então, o exercício que a gente vai resolver lá no final é o valor do financiamento é o valor à vista de um automóvel de R$ 38.000. As parcelas não podem ultrapassar um terço do seu salário, que é de 2.700, e são 48 parcelas mensais iguais sob uma taxa nominal de 18% ao ano. O que você tem que conhecer nessa seção? O financiamento, que também é denominado como valor presente, tem como base o fundamento no assunto apresentado na seção 1.4, que é a série de juros compostos. Então, para a gente começar, a gente precisa de algumas definições, né? O valor presente significa que é um financiamento em juros compostos por se tratar de uma relação financeira a longo prazo. Geralmente, suas parcelas ocorrem em relação mensal ou superior. Valor presente é um financiamento de caso particular em série de juros compostos. Valor presente também é um financiamento e usa uma taxa de juros compostos devido ao seu regime apresentado, por isso usa também a taxa efetiva. Valor presente é um tipo de financiamento e não se esqueça de trabalhar com a taxa efetiva quando ela aparece. Desculpa, quando aparece uma taxa nominal, você deverá converter em taxa efetiva. Então, se a gente está falando de uma série de juros compostos e a gente está falando de um regime de juros compostos, essa taxa, se ela aparecer em taxa efetiva, ela deve ser convertida para taxa nominal.
Desculpa, se ela está aparecendo como uma taxa nominal, ela deve ser convertida para uma taxa efetiva. Então, a fórmula para achar o valor presente, né, que é o valor que a gente está falando desse financiamento, é muito simples. A gente tem o parcelamento vezes abre chaves, 1 menos parênteses, 1 mais i, fecha parênteses, elevado a menos n, tudo isso dividido por i, fecha chaves, onde VP é o meu valor presente, que é o meu capital, que é o valor à vista do parcelamento, parque, a minha parcela, que são o valor das parcelas que são iguais, são mensais. O N é o número total de parcelas, que são iguais e periódicas, que na verdade é o meu tempo, né, o quanto de parcelas eu tenho. E o meu I, que é a minha taxa de juros compostas, que é a minha taxa efetiva. Então, esse N, que é o meu expoente, não se esqueçam que é o número de parcelas, e o meu I é a taxa de juros compostas. Essa formulinha aqui você tem que ter no caderno. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem. Pode ser? Tirei o print. Ok, mas é bom que vocês anotem.
Pode. Pode. Então, podemos alegar que C é a somatória das mensalidades dividido por 1 mais taxa elevado a N, que isso é igual a valor presente igual parcelas vezes a formulinha que a gente tem para situações em que as parcelas iguais e periódicas ao que é demonstrado a seguir. Então, nós temos uma tabelinha comparativa dizendo que o valor à vista é igual a custo, igual às mensalidades, como a gente tinha na sessão anterior, e que o valor presente é igual às parcelas vezes a minha formulinha. Portanto, o valor à vista é igual ao valor presente, né? Igual às parcelas vezes tudo que eu tenho na formulinha. Determine o valor à vista de um produto que está financiado em 2 parcelas mensais iguais de R$ 1.000 sob a taxa de juros compostos de 2% ao mês. Como que isso ficaria? Nesse caso, o valor presente, que é o valor de financiamento, é igual ao valor à vista, né? Então, se o valor presente é igual ao valor de financiamento, eu sei que o valor da minha parcela é R$ 1.000, que é o que ele dá no enunciado. Então, eu substituo. Onde tem o valor da parcela, eu tenho R$ 1.000. Eu sei que a taxa de juros compostos é de 2% ao mês. Então, 2% é 2 dividido por 100, que é 0,02. E qual que é o meu período? Meu período é de 2 meses, porque são 2 parcelas mensais. Então, onde eu tenho N aqui, eu estou levando a menos 2. Como que isso ficaria na calculadora? Primeiro eu resolvo dentro do parênteses, vai ficar 1,02, elevo isso a menos 2, subtraio 1 menos o meu resultado, divido por 2,02 e multiplico por 1.000. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês para fazer isso. Só um minuto. Todo mundo vê minha tela? Sim. Vamos ver se eu consigo desenvolver nessa calculadora aqui da minha tela. Então, ó, resolvo primeiro dentro do parênteses, vai ficar 1,02. Vou elevar, cadê meu botãozinho de elevar? Vou elevar, abro parênteses, menos 2, fecho parênteses. Esse número aqui, ele vai ser subtraído, né? Então, menos 1. Vou dividir por 0,02 e vou multiplicar por 1.000, dando no final aí um valor presente de 1.941,56. Resultado bateu. Voltando a compartilhar a apostila. Então, essas fórmulas, elas chegam no mesmo resultado, né? E elas têm essa associação. Então, qual que é a vantagem e a desvantagem de cada uma? A fórmula do cálculo das mensalidades, ela trabalha com qualquer condição de parcelamento e as parcelas elas não têm que ser iguais. E trabalhar com parcelamentos não periódicos. E já o cálculo do valor presente, ela trabalha com parcelamentos com cálculos já maiores, né? E com parcelas de 60, 120, 180, com parcelas mensais. Qual que é a desvantagem da primeira fórmula? Não é aconselhável para parcelamentos com número de parcelas superiores a 4, porque fica uma exceção de fórmula, fica muito grande. E o valor presente calcula só parcelas iguais, né, nas desvantagens. E as parcelas, elas deverão sempre ter vencimentos periódicos, como mensais, bimestrais, semestrais, entre outros.
E aqui é o que vocês já anotaram, que valor presente é igual parcelamento vezes tudo isso que está na nossa fórmula. Então, eu quero que vocês façam agora esse exercício que está no exemplificando. Vocês conseguem fazer? 5 minutinhos? Pode ser? Pode? Bora. Então, bora. Pessoal, então, analisando o exemplo, o que vocês têm de informação? Ó? O climatizador teve seu valor à vista anunciado. Então, vocês têm o valor à vista. Em uma loja também que faria em 10 vezes mensais iguais. Vocês têm o período, que seria o período de 10 meses, sob uma taxa de juros compostos de 3% ao ano. Então, vocês têm a taxa. Vocês têm o valor à vista, a taxa e o período. Determine o valor da prestação. Dá para resolver isso tranquilamente? Sim, o VP é 490, o N vai ser o número de vezes e o I vai ser a taxa. Perfeito. Aí é só substituir e fazer a conta. Então, ó, VP, que é o valor à vista, tá 490. A gente não tem a parcela, a gente tem o N que é 10 e nós temos também a taxa que é 3% ao ano, deixando em decimal, fica 0,03. Substituindo, nós temos isso aqui.
5 minutinhos para resolução? Como que eu começo resolvendo isso? Pelo parênteses. Exato. Então, eu vou somar 1,03 e vou elevar a menos 10. Espero que todos estejam com a calculadora científica aí. Vou ter aproximadamente isso daqui, não é isso? Tô dando vários spoilers para vocês, hein? Então, resolvendo, em cima eu teria 0,2559 dividido por 0,03. Se eu quero deixar a minha parcela isolada, quem está multiplicando passa dividindo. Logo, eu tenho que parcela é igual a 490 dividido por 8,53, parcela é igual a 57,44. Então, caso o climatizador ele seja financiado em 10 vezes iguais mensais, cada parcela terá o valor de 57,44. Certinho? Sim ou não? Sim, querido professor. Pessoal, uma conta Sim. básica aí, ó. No exercício falava sobre uma taxa de 3% ao mês. Parece uma taxa inofensiva, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no resultado final, ó. Se a gente pensar rápido, 10 vezes de R$ 57 daria um valor aproximado de R$ 570, né? 570 e 4,40 centavos. Quanto que era inicialmente? 490. Eu tive um acréscimo aí de mais ou menos R$ 80. E eu estou falando de juros de 3%, né? E se esses juros fossem de 10%? Então, tá vendo que esses juros, por mais que ele pareça baixo, eu tive um acréscimo bem significativo? Sim ou não? Sim. Imagina se eu estou falando de um juro de 3% na compra de um imóvel que não é em 10 vezes, mas em 300 vezes. Será que é um juros alto? É alto. É alto. Então, ó, segundo exercício. Um notebook tem o preço à vista de R$ 2.100 e está com a venda anunciada em parcelas mensais iguais de R$ 400,60, sob a taxa de juros compostos de 4% ao mês. Calcule o valor das parcelas desse financiamento. Então, vou dar 5 minutinhos aí para vocês de novo, para vocês copiarem o exercício e começarem a resolver. Pessoal, eu vou tirar 5 minutinhos só para beber uma água, mas eu já retorno, tá? Enquanto isso, copiem o exercício e tentem resolver.
Pronto, pessoal, voltei. Conseguiram começar a desenvolver? Então, nós temos aqui, ó, o valor à vista, né, que seria o valor presente, que é de R$ 2.100. Nós já temos o valor da parcela e nós temos o I. Quem que a gente ainda não tem? O N, que é o período, né? A gente tem que calcular o número de parcelas. Nesse caso é um pouquinho mais complicado, né? Porque quem é a nossa incógnita é um expoente. Então, como que vai ficar a resolução? Ó? A gente tem que R$400,60 está multiplicando toda a chave. Então, se ele está multiplicando todo mundo, ele já pode passar dividindo. Então, eu já faço essa divisão. Então, vai ficar 5,2421, né? Então, do outro lado da minha igualdade, eu vou ter aqui essa chave desconstruída. Então, quem está dividindo todo mundo. Eu passo multiplicando. Então, esse 0,04 ele passa multiplicando, e esse 1 que está que está positivo passa para o outro lado negativo. Então, esse, por exemplo, ó, esse 0,04 está dividindo, passa multiplicando, e esse 1 que estava positivo passa para o outro lado da igualdade negativo. Então, vai ficar assim, ó, 0,2097 menos 1 é igual ao que está dentro aqui do meu parênteses, né? Que é menos, que estava aqui antes do meu parênteses, 1,04, que é o que tem dentro do meu parênteses, elevado a menos n. E aí, o que eu faço? Para deixar essa equação toda positiva, eu vou multiplicar ela toda por menos 1, ou seja, vai ficar tudo positivo. Então, vai ficar 0,7903 é igual a 1,4 elevado a menos n. E aí, vem uma regrinha da matemática do logaritmo, em que, para que eu consiga resolver o logaritmo, eu tenho uma propriedade que funciona dessa maneira, que o ln de a elevado a x é igual a x vezes ln de a. Então, eu tenho que ln de 79, ln de 0,7903 é igual a ln de ln de 1,04 elevado a n a menos n. O que vai acontecer? Eu vou tombar esse expoente na frente do ln. Então, na calculadora, como que vai ficar? ln de 7903, né, de 0,7903, é igual a menos n vezes... Então, esse n ele sai do expoente, tá? Ele sai do expoente. Esse ln ele está na sua calculadora, então vai ficar menos n vezes ln de 1,04 que você pode resolver na calculadora. E aí, resolvendo isso, você vai ter o seguinte, que o menos n, para você deixar ele isolado, você vai pegar esse ln de 1,04 e você vai passar ele dividindo para o outro lado. Então, você vai isolar esse n. Então, esse n vai ficar isolado, vai ficar menos n é igual a ln de 0,7903 dividido por ln de 1,04. Isso daqui em número, na calculadora, vai ser menos 0,2353 e vai ser 0,0392. Então, menos n é igual a menos 6,0026. Então, isso daqui é aproximadamente 6, porque está lá na terceira casa, então não tem muita influência, tá? Então, logo a gente sabe que menos n é igual a menos 6. Portanto, se a gente multiplicar os dois lados por menos 1, n é igual a 6 parcelas. Essa conta é mais dificultosa justamente porque a nossa incógnita é o expoente. Então, a gente precisa usar o logaritmo, né? Então, para tirar o logaritmo da minha incógnita, eu precisei usar a propriedade dos logaritmos e utilizar o ln. Então, o ln ele precisa ser utilizado. Por isso, eu encontro a resposta de igual 6 parcelas. Então, a resposta final, esse financiamento ele tem 6 parcelas iguais,
de R$ 400,60. Difícil, pessoal? Sim, não e com certeza. Ficaram até quietos? Fiquei com medo. Não é fácil não, hein? Esse é um pouquinho mais complicado porque a nossa incógnita era justamente o expoente. Então, quando o expoente é nossa incógnita, a gente precisa usar a metodologia do logaritmo. Tranquilos? Continuando. Faça você mesmo. O veículo tem um valor à venda de R$ 65 mil, mas a revendedora financiou a uma taxa de juros compostos de 101,22% ao ano. Calcule a taxa das parcelas se o veículo for financiado em 56 parcelas mensais iguais. E aí o valor das respostas às parcelas é de R$ 4.055,33, caso ele seja refinanciado em 56 parcelas. Conseguem fazer esse? Deixa anotado no caderno para vocês fazerem depois. O que vocês vão precisar fazer aqui? Converter a taxa que está anual para uma taxa mensal. Não é isso? Sim ou não? Sim. Depois que converter mensalmente, você faz o cálculo das 56 parcelas.
esse exercício do faça você mesmo, eu vou deixar ele para vocês fazerem em casa. Vai ser um exercício que possivelmente ele pode ter um similar na prova, então é uma dica para vocês fazerem. Primeiro, ele já tem a resposta, então vocês vão desenvolver. Então, primeiro vocês vão converter essa taxa, porque essa taxa ela tá ao ano, e eu quero que vocês convertam ela para mês, porque as parcelas são mensais. Então, converteu essa taxa para mês, como a gente já viu nas unidades anteriores, você vai ter uma taxa mensal, converteu ela para mês, você vai conseguir fazer a resolução do exercício, beleza? E aí a gente Beleza. vem. Oi? Falei, beleza. Felipe, Fala qual pro é, pessoal. qual é a página? Que a gente está agora é a É. 112. Ah, tá. E aí a gente vem para o Sem Medo de Errar, que responde lá as questões do início da aula. Né? Então, o Sem Medo de Errar, ele falava assim que você desejava financiar um veículo que ele custava 38 mil reais, mas você só recebe 2.700 reais por mês. E que para você financiar ele, as parcelas elas não podiam ultrapassar um terço do seu salário. Então, para a gente resolver isso, a gente primeiro precisava pensar em algumas coisas. Então, o veículo ele precisava ser financiado em 48 vezes, né, sob taxa nominal de 18% ao ano. Resolução. Se você se você recebe R$ 2.700, a parcela não pode ser superior a um terço do seu salário. O valor máximo da parcela, então, é um terço do seu salário, que corresponde a R$ 900. Todo mundo concorda? Um Sim. terço de 2.700, a parcela não pode ultrapassar R$ 900. Então, para você ter esse financiamento aprovado, o máximo da parcela é R$ 900. Tudo bem? Ok. Vamos lá, Sim. então. Então, para ser aprovado, o valor da parcela não pode ultrapassar isso. Então, calculando o valor da parcela no financiamento, nós precisamos primeiro converter essa taxa, porque nós temos uma taxa que é uma taxa nominal de 18% ao ano, né? E como se trata de um financiamento a longo prazo, a taxa de juros ela é aplicada a uma taxa de juros composta de juros efetiva, né? Então, para a gente converter uma taxa nominal para uma taxa efetiva, nós temos que fazer assim, ó. A taxa efetiva ela é a taxa nominal dividido pelo período em ano, que seria 360 dias, mais 1 elevado a 30, que é o número em dias, menos 1, que é da fórmula. Fazendo essa conversão, nós temos que a taxa efetiva vai ficar de 1,51% ao mês. Então, essa taxa nominal, que era 18% ao ano, vai ficar 1,51% ao mês. Logo, a gente vai para a nossa fórmula do valor presente, onde nós temos que o valor presente é o próprio valor à vista do financiamento do carro, do automóvel, né, que é 38 mil reais. A parcela a gente não sabe, o número de parcelas é 48 e a taxa é de 1,51, deixando em decimal é 0,0151 ao mês. Conseguem resolver isso em 5 minutinhos? Sim ou não? 5 minutos? 5 minutinhos, você já tem todas as informações, é só substituir. Tá, vou tentar aqui. Tá. De manhã eu acho que eu fico com um pensamento acelerado, né? De manhã cedo, dando essas contas aí, é verdade.
Pessoal, enquanto isso, deixa eu comentar com vocês uma coisa. Eu gostaria muito de que vocês estivessem atentos ao AVA e assistissem às pré-aulas e às pós-aulas, né? Isso é muito bom para o aprendizado de vocês. Então, pensando nisso, eu queria perguntar para vocês como que vocês estão fazendo com o desafio nota máxima. Vocês estão fazendo? Sim, tô fazendo. E Toda falar semana. nisso, até abriu ontem, né? Bom dia, professor. Bom dia. Eu estou fazendo também a desafio nota máxima. Tá. É muito importante para vocês fazerem, porque conta a pontuação, vocês não ficam parados, desenvolve o raciocínio crítico de vocês, e quando vocês perdem a chance também de ganhar a pontuação do desafio nota máxima. Então é muito importante. O que eu estava pensando aqui comigo em fazer? Até o final de semana, tipo, por exemplo, hoje é sexta, né? Não sei, posso pegar hoje, ou amanhã, ou domingo, entrar lá no portal de vocês e ver quem assistiu até o final da pós-aula 3.2, quem conseguiu chegar até 3.2, sei lá, lançar uns pontos, uns 200, 300 pontos em matemática financeira, de repente. Poxa, professora, espera até o meio do mês, é tanta matéria para conciliar. E assistir a pós-aula de todos e a pré-aula é um pouco complicado. Mas vocês já deviam estar fazendo isso. E eu tô, só que eu tenho que fazer... Já passaram álcool em gel hoje? Álcool em gel, já passaram hoje? Professor, Eu tô me limpando desses vírus de vocês estão falando tudo na minha cara. ô professor, eu acho uma boa ideia, porque tem gente que não é muito bom para só se garantir em prova, sabe? Feito eu. Aí, tipo assim, avaliando outros processos também eu acho muito bom também, entendeu? Sim, é bom para vocês se manterem assíduos no AVA, porque vocês não estão acompanhando o meu AVA, não estão assistindo pré-aula, não estão assistindo pós-aula. Ó, eu tenho um monte de aluno matriculado, só tenho 8 alunos online, gente. Eu tenho que beneficiar vocês, porque esses alunos Verdade. que não estão querendo vir assistir a aula, não tá nem assistindo minha aula online, porque eu posto, ninguém tá lá assistindo. Ninguém tá acessando. Ah, é, Eu né? também acho verdade. Então, sem interesse nenhum. Então eu tô avisando já vocês. Mandei até o link da aula e o pessoal nem visualiza. Eu tô avisando vocês já mando todo dia. que eu vou chegar com surpresas nas aulas agora. Então, vocês que não percam as minhas aulas, porque eu vou começar a distribuir ponto no meio das aulas e vocês não vão nem perceber. Então, até domingo eu vou pegar vocês de surpresa e quem não tiver com a AVA tinindo até a sessão 3.2 vai perder pontuação, porque eu vou lançar ponto do nada e vocês vão perder quem não tiver tudo pronto. O professor, Oi. eu não tive aí esses últimos tempos acompanhando a sua aula. Certo. A questão que é? Não é falta de interesse nem compromisso, porque eu tenho entrado depois do horário de trabalho, tenho tentado acompanhar, tanto é que eu fiz sua prova. Sim. Lá no meu trabalho, a gente teve uma situação lá, a loja mudou totalmente o horário. Agora que está ficando mais flexível, ficando até um pouco mais tarde, então eu estou tendo a possibilidade hoje de estar entrando na sua aula. Na última semana passada também eu entrei, né? Vou procurar fazer aí o máximo para estar, quando for na próxima sexta-feira, acompanhando. Eu acredito que tenha outras pessoas, outros alunos que tenham tendo a mesma dificuldade. Eu acho legal compartilhar essas informações que você está passando no grupo, porque talvez muitos deles continuam matriculados, só que não estão frequentando a aula por uma questão, talvez, de trabalho. Acho que Sim, é legal mas a você gente assistiu os vídeos que eu postei? Muitos deles, sim. Então, Os vídeos, exatamente as isso. pré-aulas. Então, é isso que eu quero, porque mesmo se o aluno não está presente, eu estou postando os vídeos, estou subindo. É isso que eu quero.
Agora, É tem isso, aluno que não está acompanhando a aula, por isso que eu vou dar pontuação para os alunos que estão acompanhando, não, mesmo que não está na aula online, que está acompanhando o que está acontecendo, porque se o aluno não está, pelo menos na aula online, que ele está acompanhando o que está acontecendo, senão ele vai ficar perdido. não, é isso mesmo, não tirando o mérito de quem está conseguindo todos os dias, todas as aulas, isso daí show. Mas é só assim, olhar com um pouco de atenção para também não tirar totalmente o pessoal que não está entrando, ver o caso, porque, tipo, por exemplo, no meu, estou falando particularmente no meu, é mais uma questão de trabalho. Eu ainda estou continuando na faculdade, tipo assim, superando uma dificuldade que eu achei que eu ia ter lá no quinto, no terceiro, quarto semestre, eu estou tendo agora, sabe? Mas eu estou no interesse, eu tenho certeza que tem outras pessoas que têm, né? Eu acho que é bom a gente disseminar muitas informações aí a outros alunos, com alunos, nos grupos, porque aquele que não tiver interesse não adianta, ele não vai entrar e o senhor vai saber identificar isso daí. É Sim, só, é às isso que eu vezes, quero né? fazer. Eu quero beneficiar vocês que, mesmo com todas as dificuldades, estão acordando cedo e estão vindo assistir a aula, ou se não puder por causa de trabalho, estão indo lá no portal e estão acessando a aula. Porque se você olhar os vídeos das últimas aulas que estão no YouTube, a quantidade de visualização não chega à quantidade de aluno matriculado. É isso que me Ok. emputece, porque o aluno não está acompanhando e depois vai querer nota. Então, eu vou fazer essa avaliação continuada e eu vou ver quem está acompanhando o AVA, porque aquele que não estiver acompanhando o AVA não vai poder justificar. Maravilha. Fechou, professor. É isso mesmo. Conseguiram fazer? Não, não tô conseguindo transformar nada, não. Eu já tô enferrujada que eu já não tava indo pra aula, né? E agora, meu Deus Substituindo. do céu, tô ficando louca já com esse negócio de transformar. Quem que é meu VP? R$ 38.000. Valor da parcela eu tenho? Não. Quem que é a minha taxa? 0,0151. Número de parcelas, 48, que é meu expoente. Então, quem que eu não tenho só? O valor da minha parcela. Resolvo primeiro dentro do meu parênteses, elevo tudo a menos 48, vou ter aqui um resultado de, dentro das minhas chaves, 1 menos 0,4871, tudo isso dividido por Professor, por que 0,151. menos 48? Da Vamos onde resolver é? isso junto? Ó, vou deixar de compartilhar para compartilhar a tela e abrir a calculadora. Tá. Todos acompanhando minha calculadora? Sim, tô vendo. Ok. Sim. Ó, resolvendo dentro do parênteses. 1 mais 0,151. Tudo isso elevado, abro parênteses, menos 48, fecho parênteses. 0,4871. Então vai ficar 1 menos 0,4871. Porque eu elevei esse número a menos 48. E aqui esse 1 vem de onde? Vem de fora do parênteses, ó. Todo esse número do parênteses foi elevado a menos 48. E aí deu Uhum. 0,4871. Pegou? Por que 71 se tá 0,4870? Porque aqui foi arredondado na apostila. Ah, entendi. Mas pode usar quanto mais casa, melhor. Ah, tá bom. O que eu faço agora? Ó? Resolvo. 1 menos 48,71 vai dar aproximadamente 0,5129, dividido por 0,0151 é aproximadamente 33,9669. Quem está multiplicando passa dividindo para eu isolar a parcela. A parcela vai ficar 38.000 dividido por 33,9669. A parcela, então, vai ficar 1.118,74. Pessoal, lembra que o comprador ele ganhava R$ 2.700, ele só podia financiar se a parcela chegasse até A R$ 900? 900. Então Exatamente. ele não pode financiar nesse caso. Exatamente. Então, qual que vai ser a resposta? E o financiamento pelo vendedor seria parcelas de 1.118,74, mas ele não vai conseguir limite para esse financiamento.
Então, resolvendo isso, qual que seria uma metodologia? Ele dá uma entrada, ou ele ter uma outra situação para tentar fazer isso, né? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Façam os exercícios do Faça Valer a Pena, que serão muito úteis. O que eu vou fazer agora para vocês? Eu vou deixar vocês aí com um intervalinho de 10 minutos, intervalinho rápido, e aí a gente vai voltar para fazer a sessão 3.2. Pode ser? Pode ser. Belezura, então. Até daqui a pouco. Pode Até ser. daqui a pouco. Até, professor. Já volto.
voltando, pessoal. Então, antes da gente continuar, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Vocês me seguem no meu Instagram profissional ou não? Eu não sigo, não. Quem quiser me seguir no Instagram profissional, às vezes eu coloco alguns projetos de engenharia que eu posto lá, né? É Felipe Qual é o Dariel, arroba? arroba Felipe Dariel Pinto. Tudo junto? Uhum. Vocês já ouviram falar no evento Casa Cor, Casa Cláudia? Tá uma foto de uma maquete? Tá a foto do professor Felipe mesmo. Gente, tá você mesmo. Eu mesmo. Não achei, não. É Felipe normal? Felipe Dariel, com R, Dariel Pinto. É Dariel. Eu coloquei Daniel, tô louca. Dariel. Achei. Pronto. Lá já eu tô coloco seguindo algumas lá. coisas que eu faço, né? Nossa, olha essa foto, hein? Uma gravata Bonitão, fala borboleta e sério. tudo. Quem já ouviu falar de Casa Cor, evento? Eu soube por você. Nossa, que linda essa parede, adorei. Legal, eu tava magro nessa foto. A ABD, ela postou uma nota, eu acho que foi no dia 6, que ela fala sobre as atribuições dos técnicos em design de interiores, ela fala do professor Felipe, que eu não sei quem é. Não é você? É, Olha, muito e, e, chique. e dia 20 eu vou participar do Café com a ABD. Ainda não está publicado, mas acho que vai ser publicado entre hoje e amanhã. Então, dia 20, não sei se vai ser aberto para o público, mas eu vou estar lá nas redes sociais da ABD falando no nível nacional. Vai ser bem legal. Ai, que legal, vou assistir. Qual é? Acompanhe. ABD underline oficial. Mas vai ser pelo Instagram, Eu acho que vai ser pela YouTube? plataforma Zoom. Hum, Mas dá uma olhada lá no Instagram da ABD, ABD underline oficial. ABD. Underline oficial. Ah, achei. A publicação que eles estão falando de mim é a publicação do dia 6, da resolução 96. Mas eles ainda vão publicar entre hoje e amanhã o café da BD comigo. Que legal, Saber. hein? O professor tá importante, você viu? Aí sim, né? Com Bom, vamos 24 aninhos. continuar. Vamos continuar a nossa aula de hoje. Só uma curiosidade. Para você ver que a gente também, além, claro, das nossas funções docentes, a gente tem nossas várias atividades aí fora da sala de aula. Uhum. Eu já até compartilhei aqui no grupo já. Aí sim, hein? Pessoal, então vamos lá. Na seção 3.2, a gente vai ver o valor presente ainda, que é continuação da seção 3.1, só que com financiamento com entrada. Então, nessa sessão, antes da gente começar a teoria, a gente vai dar prosseguimento ao assunto apresentado na sessão anterior, só que dessa vez a gente vai compreender essa técnica com o valor de entrada. Né? Então, além do valor à vista, a gente vai ter a situação do valor de entrada. Lembra daquele problema que a pessoa não conseguiu fazer o financiamento do veículo porque ultrapassava do limite que ela podia financiar? Sim. Dessa vez, ele vai ter uma proposta com 20% de entrada do valor à vista. Será que ele vai conseguir financiar agora? Vamos torcer Não. para ele? Vamos. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Ó. Nós temos, nesse caso, que o valor presente é o valor a ser financiado, certo? Uhum. O valor à vista é o valor de 38 mil, naquele caso, e o valor de entrada é um valor que você pode abater do seu financiamento. Então, como que vai ficar? Ó, a mesma fórmula do valor presente que a gente tem, só que o valor de financiamento vai ter um desconto do valor da entrada. Então, como que ficaria? Substituindo o valor presente pelo valor à vista menos a entrada, nós temos que no lugar do valor presente,
nós temos o valor à vista menos o valor de entrada, onde o AV é o valor à vista e o E da entrada. Então, copiem essa formulinha aqui, em que nós substituímos o VP pelo valor à vista menos a entrada, onde o valor à vista é o AV e o E é o valor de entrada. Vocês estão gostando dessa sessão? Tá muito difícil? Pra mim tá legal. Tá gostoso de estudar, não tá? Tá. Essa tá melhor que as outras pra mim. Semana que vem, se eu passar um formulário aí de exercício, vocês conseguem resolver? Sim. Bem tranquilo, né? Uhum. Conseguiram copiar a formulinha? Substituindo o VP pelo AV menos E? Conseguiram? Pode passar? Pode, mas eu não consegui, não. Copiei. Só Deus na causa. Copiei, é só trocar o VP pelo AV menos E, em que o AV é o valor à vista e o E é a entrada. A gente só está substituindo o valor presente do financiamento pelo valor à vista menos a entrada. O que eu estou fazendo? Eu estou abatendo a entrada do valor de financiamento.
Tá? Então, é fundamental a gente ter essa noção que a gente só substitui o VP pelo valor à vista menos a entrada. A gente vai ter agora o abatimento da entrada. Então, reflita. Em situação de financiamento, que você pode pagar a entrada, seria vantajosa essa decisão? Para vocês, é vantajoso dar uma entrada no financiamento? Sim ou não? Depende, sim. Eu acho que sim, porque a Sim. bateria do valor. Sim, porque se você pode tirar um valor que não vai incidir juros, faça isso. Quanto mais valor você puder tirar do financiamento para que você não tenha incidência de juros, melhor é para você. Então, exemplo, ó, um produto à vista, cujo valor é de R$ 12.000, está com a sua venda anunciada em 18 parcelas mensais iguais, sob regime de taxa de juros compostos de 2% ao mês, com entrada de R$ 3.000. Determine o valor das parcelas. Então, nessa situação, a gente não vai financiar os R$ 12.000. A gente tem uma entrada de R$ 3.000. Então, quem que a gente vai financiar? R$ 9.000. Perfeitamente. Será? Como que vai ficar, então? Ó, valor à vista 12, entrada 3. Eu vou ter 12.000 menos 3.000. Quem que eu tenho também para substituir? O número de parcelas, que é 18, que é o meu expoente. Eu tenho a taxa de juros, que é 2%, em decimal é 0,02, e eu vou encontrar o valor da minha parcela. O que eu resolvo primeiro dentro do meu parênteses? Então, vai ficar 1,02 elevado a menos 18, que vai dar 0,7002, 1 menos o que eu tenho aqui na minha resolução do meu parênteses, dividido por 0,02. Do outro lado da igualdade, eu tinha 12.000 menos 3.000, que vai dar 9.000. O que eu vou fazer? Resolvo de um lado da equação, eu vou obter o número de 14,99. Para eu isolar a minha parcela, quem está multiplicando passa dividindo. Então, esse 14,99 que passou dividindo vai isolar minha parcela. Portanto, minha parcela vai ficar em R$ 600,40. Nesse caso, fazendo um parcelamento em 18 vezes nesse financiamento de R$ 9.000, sob uma taxa de juros de 2% ao mês em juros compostos, eu tenho que a minha parcela é de R$ 600,40. Bem tranquilo. A única coisa que mudou da seção 3.1 é que, nesse caso, eu tenho um valor de entrada que não vai incidir juros nessa entrada. Tranquilo? E aí, tem um exercício para que vocês façam em casa. 5 minutinhos para copiar e vocês desenvolvam em casa. Esse exercício tá na página 102, né? Esse faça você mesmo? Exercício 122. 122, tá bom. Isso.
Então, aqui nesse Faça Você Mesmo, é uma ferramenta que tem um valor de R$ 5.400, tem a sua venda anunciada em 10 parcelas iguais, então a gente já tem o N, sob uma taxa de juros compostos de 3% ao mês, não precisa converter a taxa, ela já está certinha, e uma entrada igual ao valor da parcela. Então, uma das parcelas é o valor da entrada. Calcule o valor da entrada. Resposta: o valor da entrada igual ao valor das parcelas é de R$ 571,80. Ele só quer que você desenvolva o raciocínio. Pode passar? Pode, não pode? Pode, não pode? Pode. E aí a gente vai resolver aquela situação do rapaz que quer comprar um veículo de R$ 38.000 e que ele vem com uma proposta de dar o valor de entrada de 20% do valor à vista. Vamos ver se ele vai conseguir resolver? Então, primeira questão, a gente já fez a transformação da taxa nominal para efetiva, né? A gente já tinha feito na sessão anterior. A taxa efetiva é de 1,51% ao mês, que deixando em decimal é 0,0151. E a entrada, como que é? Se é 20% do valor do imóvel, o imóvel custa 38 mil, a entrada é de R$ 7.600. Então, vamos colocar isso daqui na fórmula. Então, o valor à vista, R$ 38.000. Eu tenho esse valor. Valor de entrada, R$ 7.600. Valor da parcela, o que eu vou descobrir. Eu tenho a minha taxa efetiva e tenho o número de parcelas que é 48 vezes. Será que isso vai ficar abaixo de R$ 900 para ele comprar o imóvel? O imóvel não, o veículo? Será que ele consegue? Vamos ver? Substituindo R$ 38.000 menos R$ 7.600, coloquei na fórmula, só estou substituindo, hein? Igual parcela, 1 da fórmula, menos 1 menos a taxa, que é a minha taxa efetiva, elevado a menos 48, que é o número de parcelas mensais, dividido pela minha taxa efetiva. Conseguem resolver aí 5 minutinhos? Sim? Sim e não? Aí abate os 7.638, vai dar um. Isso, ó, você vai abater. Vai ficar. Qual que é o valor presente desse financiamento? R$ 30.400. Aí Professor, divide 48. Isso, você vai resolver agora dentro das chaves e vai isolar a parcela para ver qual que é o valor dessa parcela. Pode Assim. falar. professor, a Michelle pediu para avisar que a internet dela tá caindo muito e ela não tá conseguindo mais entrar na aula. Tá. Fala para ela que eu vou disponibilizar lá no Ava, que depois ela pode ver também. Tá bom. Bom.
descendo, vai ficar assim, ó. 30.400 igual parcelamento vezes 33,9669. Para eu isolar o parcelamento, quem está multiplicando passa dividindo. Parcelamento igual 30.400 dividido por 33,9669. Parcelamento igual 894,99. Portanto, concluímos que esse financiamento terá entrada de R$ 7.600 e esse indivíduo vai conseguir as parcelas inferiores a R$ 900 e vai conseguir esse financiamento finalmente. Então, o que a gente consegue entender? Que com a entrada, ele conseguiu abater aí uma boa quantidade de juros, conseguiu diminuir o valor de cada parcela e vai conseguir financiar o veículo dele. Então, lembrando que nessa unidade a gente aprendeu que o valor presente nesse caso é substituído pelo valor à vista menos o valor de entrada, né? Esse valor de entrada ele é bem significativo no parcelamento e vocês podem agora utilizar essa unidade para resolverem as questões do faça valer a pena. Então, na aula de hoje, nós vimos duas sessões, que é a sessão 3.1 a 3.2, que seriam as aulas 9 e 10, que eu vou subir no portal esse mesmo vídeo nas duas sessões, que vocês podem conferir quantas vezes vocês quiserem, estudarem, e a gente se vê na semana que vem nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nessa mesma bate-aula. Tudo bem, pessoal? Tudo Valeu, bem. professor. Obrigado. Imagina, pessoal, estou com saudade de vocês, espero que vocês tenham curtido a aula. Fiquem bem, se cuidam, previnam-se. Se possível, façam as atividades do AVA, façam o desafio nota máxima e avaliem a aula do professor com uma nota de entre uma escala de 0 a 5, 5, uma escala de 0 a 10, 10. Nunca menos que isso, porque eu mereço, tá bom? Tá bom. Um grande beijo, um Tchau, abraço Tá bom, a todos. professor. Beijo. Eu tô com muita saudade, fiquem com Deus. Também. E com quem vocês acreditarem. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até Tá mais. bom, tchau, professor. mais. Bom dia. Bom dia, até mais.